Boa noite, Natália, tudo bem? Pessoal, então, como tinha, né, feito esse ponto aí, 8h12, vamos ser fiéis ao horário, 8h12. Boa noite, então, para todos vocês. Muito, muito gratificante ver vocês firmes aí, né? Agora que a gente vai começar uma outra sessão, fica sempre aquele medo de vocês não estarem, né, assim, muito animados, enfim, mas a gente vai fazer um esforço aqui. Essa segunda sessão, no geral, antes de começar para valer a aula, né, ela vai abordar um pouco do início da profissão de fé cristã, ou seja, do credo, né? O catecismo ele tem um pouco essas divisões, então a gente trabalha nele tanto o credo quanto também, se eu não me engano, o Pai Nosso, né? Em algumas partes dele. Tá, se vocês estiverem ouvindo um barulho meio anômalo, é que meu irmão comprou uma dessas caixinhas de Bluetooth e família, vocês entendem, né? Peço perdão desde já. Então, vamos lá ao que interessa. Começamos hoje pelo credo. Né? Todos estão vendo a apresentação? Dá só alguém um feedback rapidinho. Sim, coloca só a grande para a gente ver maior. Tá. Agora foi? Pronto. Aham, Tá, obrigada. beleza. Nada. Então tá joia. Hoje a gente vai falar a respeito de crer em Deus, né? É o tema da nossa aula. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, let's go start. Né? Vamos começar essa segunda sessão a respeito da profissão de fé cristã, né, como eu já tinha falado. Entendam sempre que o catecismo ele tem uma coesão, uma certa coesão entre as sessões. Então, quando a gente finalizar essa segunda sessão inteira, que vai tratar da Trindade, né, e da profissão de fé, vocês vão ver que vai ter um gap, né, um gancho, um link que vai ser feito com a próxima sessão. Na sessão anterior, o Lucas ele finalizou exatamente falando da profissão de fé, né? Que é do credo. Só que no geral a igreja, né? A gente não, a igreja ela denomina como símbolos da fé. Símbolos da fé que também são chamados de credo, né? Creio, e aí a gente tem o símbolo dos apóstolos, o símbolo niceno-constantinopolitano, que foi o que a gente viu na aula passada com o Lucas, como ele muito bem expôs. Então, esses símbolos da fé são fórmulas breves, né? Que a igreja, desde o tempo dos apóstolos, sintetizou e condensou o que é essencial da nossa fé. Né? O que a gente crê? O que define a crença de um batizado, né? De um membro do corpo místico de Cristo? E o símbolo da fé ele é esse compilado, digamos assim, uma grande síntese, uma reunião de tudo o que é essencial de que nós cremos, né? De que Deus nos revelou e de que nós afirmamos, reafirmamos com a nossa fé. Desse modo, a profissão de fé, ela está muito presente, muito ligada, primeiro de tudo, ao sacramento do batismo, né? A gente reza a profissão de fé solene, o credo, niceno constantinopolitano nos batizados, porque ele tem todos os artigos, né? E tenham ciência dessa palavra, artigos de fé, são temas que vocês vão ir vendo ao longo desse capítulo do catecismo, artigos de fé, né? São exatamente esses pontos, né? Essas, digamos assim, essas chaves essenciais de verdades fundamentais que formam todo o corpo, né? Da nossa profissão de fé. Enfim, ele está totalmente associado ao batismo, mas não somente. A gente reza a profissão de fé durante as celebrações da Santa Missa, em alguns outros ritos, né? Uma vez em que, em nome de Deus, a gente invoca, né, que as verdades de fé elas serão professadas ali naquele sacramento. Aqui falando essencialmente do batismo. Então, por isso que ele está essencialmente associado. Né?
Cada parte da profissão de fé diz respeito a uma divina pessoa, tá? Isso aí é um, tá, gente? É a letra mesmo do slide que não tá dando esse erro, assim. É um em romano, enfim. E cada parte da profissão de fé diz respeito a uma pessoa, a uma divina pessoa. Ou seja, a primeira parte nós tratamos de Deus Pai. Na segunda parte, e uma grande parte dela, nós tratamos do Filho, né? Do Deus que é Filho. E numa parte final, nós tratamos do Espírito Santo, o Paráclito, né? Desse modo, o credo, ele é a síntese da nossa fé baseado, né, em Deus que é Trindade, e que nós vamos trabalhar nessa aula e nas outras, nas próximas, a respeito do conceito de Trindade. Há vários símbolos de fé, portanto, né, que foram criados ao longo dos séculos. No próprio catecismo, ele trata do símbolo de fé de Toledo, de Latrão, de Trento, que alguns concílios, né, ecumênicos eles fazem, né, reafirmando a tradição do Concílio de Nicéia de Constantinopla, mas também alguns papas, eles criaram uma palavra muito assim estranha, né? Mas assim, eles reafirmaram e fizeram um credo adaptado a algum contexto. Então a gente tem o credo da fé de São Damaso, né, um papa, Fides Damasi, e também o credo do povo de Deus do Papa São Paulo VI, que foi do ano de 1968, né? Opa, Oi. é só uma coisa. Será que naqueles materiais do Drive tem como disponibilizar para a gente esse feeds da Amase e esse outro que fala aí mais em cima no número 192, do que eu não sei como é que pronuncia isso. Porque eu só achei esse do povo de Deus e na internet eu achei esse só. Mas se tiver como colocar os outros também, ia ser legal. Tá, tem sim. Natália, eu vou tentar fazer esse serviço para vocês, que com certeza vai ter em latim. Todos esses aqui, principalmente concílio. Aí eu vou tentar dar ouvir, né, alguma tradução para o inglês e tentar traduzir para o português para vocês. Pode ser que nessas traduções a gente perca alguma Nossa, palavra vai te dar importante. trabalho demais, então. Mas assim, de qualquer forma, eu vou deixar ele disponibilizado em latim, pode né? pôr em latim, que aí eu Inglês. vejo que eu boto no Google Tradutor, alguma Não, coisa assim. tá joia, tá joia. Esse símbolo, ele cuicunque, né? Ele é de Santo Atanásio. Ele é um credo bem antigo, né? Digamos assim. Tá. Mas... Legal. Porque eu procurei, só achei trechos, não achei eles na íntegra, sabe? Não, sabia entendi. se tem em algum site, alguma coisa assim. Geralmente, esses de concílios, Natália, eles podem estar, assim, claro, né? Todos esses concílios aqui, eles têm quase 1000 anos. O mais recente, digamos assim, ele pode ser o de Trento. Então, talvez algum documento do Concílio de Trento, talvez tenha, né? Um compilado dele, enfim. Eu vou dar uma checada e aí pego e mando esse material para vocês no Drive. Beleza? Tá bom, obrigada. Só se não De fosse dar nada. trabalho mesmo. Nada, que isso. Então, tipo assim, a gente tem esses vários símbolos de fé, né? Fazendo até um certo paralelo perdão, gente. Fazer até um certo paralelo com a quantidade de catecismo que a gente tem, mas não necessariamente. A quantidade de catecismos, né? A quantidade de símbolos de fé que a gente tem significa uma confusão doutrinal, tá? Não entendam assim. Significa como um contexto que exigiu uma certa forma de não atualizar, mas de reafirmar aquilo que é uma profissão de fé já bem consolidada, bem condensada. Né? Entendam nessa jogada, nesse sentido, principalmente no que diz respeito a essas profissões de fé. Aqui tem um trecho, né, que cita São Cirilo de Jerusalém, eu vou ler ele para vocês bem rápido, a respeito nesse sentido de símbolo de fé, né? Ou seja, o símbolo, ele não é composto segundo opiniões humanas, mas ele consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma este resumo de fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e Novo Testamentos. Faltou um T aí, Paulo. Então, testamentos, tá? Frase, é um trecho citado aí de São Cirilo que está no próprio catecismo. Então, ou seja, da mesma forma que a gente tem uma pequena semente, e aqui fez a alusão da mostarda, porque
vocês já viram, né? A semente da mostarda é muito pequena mesmo. Todo o material genético da planta mostarda, né? Suas flores, seus frutos, etc., está contido naquele germe, né? Naquela coisinha pequena. Da mesma forma, a profissão de fé. Todo o conhecimento que nós temos a respeito da revelação de Deus estão condensados, né, como que se fosse uma semente no artigo da fé. Os credos, eles são esses germes, né? Esses códigos genéticos da nossa fé, no qual, se a gente quer consultar se a gente está sendo obediente ou não à palavra de Deus, né, no modo geral, a gente consulta o credo. No que eu creio? Né? No que o Paulo crê, no que o Lucas crê, no que a Emily crê, no que a Natália crê. E aí você reza o credo e você vê, de fato. Né? Então, é isso que eu estou crendo naquela fé de 2000 anos professada pelos apóstolos, que é uma rememória, né, e um upgrade, digamos assim, da fé do povo de Israel, né? A fé da casa de Israel, do Antigo Testamento. Enfim, vamos lá finalmente para a nossa aula, né? Não, perdão, gente. Poxa, não tinha visto esse slide aqui ainda. As duas profissões de fé, é só enfim, um fun fact, rapidão. As duas profissões de fé mais famosas, como o próprio Lucas já tinha apresentado na última aula, só uma revisão rápida, é essa, né? O símbolo dos apóstolos, que a gente reza no começo do terço, do rosário, né? Ele é usado na renovação das preces batismais, perdão, como perguntas e respostas, né? Então, o padre ele vai rezar isso. E não necessariamente porque ele é curto e pequeno, que ele não tenha um grande poder simbólico, né? Esse é o símbolo dos apóstolos usado na Igreja de Roma desde os tempos, né, pós-petrinos, né, pós-São Pedro, no reinado de São Pedro. Então, é um negócio muito antigo, né? E a Igreja de Roma, no geral, sempre rezou o credo, né, guardadas as devidas modificações de língua, né, mais ou menos desses moldes que a gente tem hoje. E de um modo mais solene, que nós usamos ele na liturgia divina, né, nós temos o símbolo miceno constantinopolitano. Esse palavrão aí também, né, já explicado na aula passada a respeito dos concílios que aconteceram em Niceia, em 325, e em Constantinopla, em 381. Um resumo que esses símbolos são importantes exatamente por combate de umas heresias que estavam muito em voga na época. Salvo engano, e eu preciso conferir isso para vocês, o arianismo e alguma outra, tá? que diziam a respeito da natureza de Cristo. E aí eles fizeram esse credo e os bispos reafirmaram, não, Cristo é homem e Deus. E esse credo, ele condensa essa verdade, né? Digamos assim. E ele é amplamente usado aí em alguns ritos, missas e etc. Então, só um fato aí nessa questão aí dos dois mais usados. Agora sim, finalmente, né, que balde de água fria foi aquele, a gente entra, pessoal, no nosso capítulo 1 dessa segunda sessão, tratando a respeito do nosso credo. Finalmente a gente vai entrar no que a gente crê, né? E no início de tudo, o que a gente fala quando a gente reza o credo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que essas palavras querem dizer? Então vamos uma por uma aqui. No primeiro parágrafo a gente vai tratar dessa fé em Deus, né? Crer em Deus. A profissão de fé, sobretudo, ela começa com Deus, falando a respeito de Deus, porque é devido a Ele, né, graças a Ele, que todas as coisas são feitas. Né? Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Então, não poderia ser diferente naquilo que é o resumo de tudo o que nós acreditamos. Se nós acreditamos, né, na fé do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos, né, o Criador de todas as coisas, então nós devemos crer também que Ele é o princípio, né? Ele é o fim também do nosso próprio credo. Ele começa falando especificamente de Deus, que é Pai, né? Lembrando daquele sentido que eu disse para vocês. O credo ele pode ser dividido conforme a Trindade. Então, por que primeiro o Pai? Né? Porque o Pai surgiu primeiro? Algumas pessoas têm essa certa dúvida. E, pasmem, né? Não é que o Pai surgiu primeiro que o Filho
e que depois surgiu o Espírito Santo. Quando a gente trata de tempo e de quem surgiu de quem, isso é complicado, e ainda mais se tratando de trindade. A gente vai adentrar ainda um pouco mais nisso nessa aula. Então a gente começa falando de Pai, do Deus que é Pai, né, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que trata da obra da criação, né, o começo e fundamento de todas as coisas. Né, as obras de Deus têm por ele como seu princípio e fundamento. Todos os artigos do credo, então, eles dependem desse primeiro, porque, obviamente, se a gente está aqui, a gente foi criado. Se a gente está aqui, no tempo e no espaço, né, existiu uma obra chamada criação. Deus criou o universo, as propriedades que nele contém, sejam elas físicas, químicas ou biológicas. Em um desses planetas foi criado, né, várias formas de vida belíssimas, com fenômenos da natureza incríveis. Eu vou ficar sempre fazendo esse exercício com vocês, tá? Para a gente imaginar mesmo a criação no seu sentido natural, da natureza. Então, criou vários fenômenos, como o pôr do sol, o arco-íris, né, o reflexo da água, enfim, uma floresta, a brisa leve e suave dos campos, as formas diferentes de árvores, com frutos diferentes e sabores diferentes, e sementes de tamanhos diferentes, e animais de tipos diferentes, né? Enfim, animais que voam, animais que nadam, animais extremamente minúsculos que a gente não consegue ver, outras formas de vida muito minúsculas que não conseguimos ver, outras formas de vida gigantescas. Enfim, Deus criou tudo isso e colocou a gente, o homem, aqui. Não vou fazer um debate, nem vou comprar briga aqui com se é criacionismo, se é evolucionismo. Esse não é o fundamento de tratar isso aqui no catecismo. Tá? Se tiverem curiosidade a respeito da minha opinião pessoal, eu falo isso no privado. Mas aqui o que importa é isso. Deus é o criador de todas as coisas. O Pai, ele é o autor por excelência da criação. Por isso que na profissão de fé a gente já começa fazendo referência a ele, ao Pai que nos criou. Né? Creio em Deus, Pai. Os outros artigos nos ajudam a conhecer melhor como ele se revelou, enfim, aos homens. Né? E aí vai tratando do Filho, do Espírito Santo, e dentro do Espírito Santo, afins. Igreja, né? Ressurreição da carne, etc. Ok? Então aqui eu trouxe essa clássica xilografura, né? Uma figura, enfim, em preto e branco do livro A Divina Comédia do Dante Alighieri. Nossa, né? Eu não sei se alguém já leu ou já teve um contato com a obra. É uma obra fantástica, assim. Alguns autores clássicos, né, da literatura chamam de o Quinto Evangelho, pelo sentido espiritual mesmo que a obra tem, apesar do Dante ser um italiano, vivendo ali no meio da Idade Média, né, enfim, não tendo nada a ver com evangelista, nem sendo nenhum apologeta da fé, mas ele consegue tratar da natureza humana de uma forma muito complexa, que ele é um grande autor e é extremamente recomendável mesmo. Não como uma leitura espiritual, mas como uma leitura de cunho, assim, formal e imaginário. Né? O que Dante diz respeito à efemeridade, ou seja, à pequenez do homem. Né? Porque durante a viagem, e aqui é um pequeno, não é um spoiler, né? É uma sinopse do livro, ele vai viajando do inferno ao purgatório, do purgatório ao paraíso. E ele vai entrando na complexidade da alma e do intelecto, né, e da psique humanas, e relacionando isso com virtudes. E relacionando isso também com elementos de fé que são contidos nesses três reinos, né, pelo qual ele denomina o inferno, o purgatório e o céu. Então eu trouxe isso aqui apenas para trazer um certo conceito de Deus. Sempre quando a gente imagina Deus Pai e o homem tem uma certa sede, a gente não consegue imaginar quem ele é de fato. Né? Porque ele não se revela assim a face e tal de Deus. O Pai, tá? Entendam o Pai aqui. Então eu sempre pensei assim, não, mas como Deus habita em luz inacessível, eu vou trazer essa imagem para a gente ter essa referência quando nós tratarmos de Deus Pai durante o estudo do catecismo.
Sempre quando falamos do Pai, imaginem essa luz inacessível, rodeada de glória e anjos e esplendor, do qual ninguém consegue ficar de pé a não ser pela própria graça dele. Esse, não é que isso é o Pai, tá, gente? Mas esse é o lugar onde o Pai habita. Queria que ficasse essa imagem aí na cabeça de vocês. Dando continuidade, né? A unicidade de Deus, porque já falei daqui da Trindade, né? Enfim, mas essa unicidade de Deus, o Deus que é um, ela é conhecida porque ele mesmo revelou, né? E Deus é único porque faz parte da existência dele. Não tem como ser deuses, mas um único Deus. E por quê? Né? Deus ele não existe num sentido natural, conforme nós, né, tentamos compreender na forma humana. Né? Lucas mesmo, em algumas aulas passadas, já falou que outras culturas, outros povos, eles têm uma certa sede de sagrado e acabam criando das suas próprias compreensões, né, culturais e suas limitações, deuses conforme fenômenos da natureza. Então, eu tenho um Deus que diz respeito ao sol, outro Deus que diz respeito à terra, outro Deus que diz respeito ao vento, e isso para várias culturas. É uma novidade e uma estranheza que Israel bata o pé e fale: não existem deuses. Existe um único que criou todas as coisas, né? E por que que isso está certo? Né? Por que que isso é verdade? Porque, vamos lá, né? Para existir, né? Para Deus existir enquanto ser único, e esse termo, a gente vai trabalhar ele aqui agora, a existência de Deus, é uma coisa um pouco complexa e até errônea da gente falar. Deus existe. Por quê? Porque para existir requer que haja matéria e essência, ou seja, um fundamento que é metafísico, ou seja, além da matéria, presente no tempo e no espaço. Tá? Eu vou repetir se tiver ficado um pouco complexo. Tá? Para qualquer coisa existir, né, requer que ela tenha matéria, forma, né, matéria, corpo e essência, ente metafísico, para além da matéria, um fundamento. Né? Esses dois campos, esses dois âmbitos, eles precisam estar presentes no espaço e no tempo para que algo exista. Ok? Gente, se o raciocínio não pegar, me fala, por favor, isso aqui é complexo mesmo. Como Deus não pode ser contido no espaço e no tempo, porque ele supera o espaço e o tempo, porque ele é eterno, né? Ele não existe. Deus não existe. Deus é. Né? Ele não foi no passado, e aqui entendo a referência do tempo, ele não foi e ele não será. Ele é, para todo sempre, Deus. Ele é sempre. Né? Não sempre no sentido estático, né? Mas no sentido perene, né? Eterno, assim, Deus é. Bom. Mas então eu posso falar que Deus. Peraí, Deus, eu fiz confusão. Não é matéria? Ou eu posso falar isso, então? Então, se a gente estiver tratando do Pai, sim, Natália, Deus não é matéria. É, porque Jesus. Exatamente. As coisas se Meio complicam confuso. a partir daí, mas do Pai não. Tá? O Pai não tem Tá. matéria. Né? Ele é. Eu acho que isso é errado falar, mas eu vou falar para ser didático. Tá? Eu vou me corrigir se estiver errado depois com vocês. Podemos afirmar que Deus é pura essência. Né? Ele é pura essência. Por ser pura essência, e ser primazia em tudo, e ser eterno, e não estar contido naquilo em que a matéria está contida, né? Ele não é matéria. Nesse sentido, a gente vai afirmar isso aí, tá bom? Então, Tá bem, obrigada. oi. A questão da natureza de Deus, né? Na questão de natureza, Deus realmente ele não faz parte da natureza dele a matéria, mas ele se fez matéria em Jesus. Vamos dizer assim, né? Isso. Num dado momento ele se encarnou e se fez homem. Ele não é desde o princípio assim. O princípio é até um pouco errado Exatamente. falar de princípio, porque Deus não tem princípio. Sim. Mas a essência, a natureza de Deus não é material, mas ele se fez então matéria para poder vir até nós.
Exatamente, exatamente. E a gente vai falar desse porquê que ele se fez, tá? Então, em resumo, né, entendendo isso, de que Deus ele não pode ser contido no espaço e no tempo, logo, é um raciocínio, Deus é eterno, né? Há um só Deus, por quê? Por natureza divina, só pode haver um único ser divino que criou todas as coisas. E não só por natureza, mas também por substância, né? E por essência. Substância no sentido de que o que é substância do Paulo, né? Ah, o Paulo ele tem a pele morena, 1,64 m, são alguns atributos. Entendam didaticamente como atributos. E a essência como o combustível, o alimento, né? Então, há um só Deus por natureza, né? Metafísica, além da natureza, né? Por substância, né? Por atributos do que é Deus, né? E por essência, por fundamento. Né? É errado falar porque Deus não tem fundamento, né? Ele é por si, digamos, mas só para fins didáticos, entendam isso aqui. Contudo, a existência das três pessoas divinas, né, Pai, Filho e Espírito Santo, não fere as substâncias, né, de Deus, o Uno, né, eternidade, imensidão, imutabilidade, né, e por fim, onipotência, né? Por quê? São três pessoas, e aqui eu vou usar do grego, tá? No grego não se trata de pessoas como nós temos aqui na língua portuguesa, né? O grego, ele chama prosopon, né? Ou prosopopon, se eu não me engano, que significa máscara, ou feição de rosto. O que quer dizer isso? No teatro antigo, eles tinham prosopons, né? Personagens que usavam máscaras e trocavam essas máscaras para se apresentar para o público. Não é que Deus, ele é único, mas ele veste três máscaras para se misturar. Não, não é isso, né? É só no sentido da palavra prosopon, que são coisas, são pessoas diferentes, né, que formam as três unidas um único Deus Todo-Poderoso. Isso é extremamente complicado, tá, gente? Então vocês podem falar mesmo, tá? Não são três deuses, são três pessoas que formam um único Deus. E por... Tem uma metáfora que eu acho que me ajuda muito a pensar nisso, das três pessoas e um Deus, que é como se fosse que a gente tivesse uma vela, e aí, tipo, tem três velas. Aí a gente acende o fogo em uma só, tipo assim, coloca as três para acender em uma só. Então, são três pessoas no único fogo que, tipo, a substância é a mesma, né? Tipo assim, entendeu? Não a substância de Deus. Enfim, não sei se eu tô entendendo. Não, mas ficou ótimo, Natália. É exatamente isso mesmo. É como se você unisse, né, a chama, enfim, ela é a união de três. Seria mais ou menos isso. Né? Seria mais ou menos isso mesmo. Enfim, Isso. não são deuses, né, mas sim um único, indivisível e eterno Deus. Né? Eu trouxe esse diagrama aqui, ele está em inglês, mas a tradução é super fácil. Né? Exatamente para entender um pouco isso, e a ideia das velas, Natália, obrigado demais, isso ajudou. Então, nós temos o pai não é filho, né? Por isso que eu falei para tomar um cuidado com a prosopon, né? Que a prosopon é uma máscara, né? E o ator, ele trocava a máscara, era a mesma pessoa, mas máscaras diferentes. O pai não é filho, o filho não é pai. O pai não é Espírito Santo, o Espírito Santo, idem, né? E o Espírito Santo não é o filho, e o filho não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, o pai é Deus, o filho é Deus, né? O pai, ele não pode ser outra pessoa, só que ele é Deus. Né? E isso vale para as outras pessoas. A gente tem uma certa tendência a entender que Deus é só o pai. Eu falo isso porque quando eu era criança eu pensava assim, né? E eu não me julgo, no sentido de que a gente entende Deus como pai mesmo, né? No sentido de paternidade, de cuidado, de um amor que supera o amor materno, num sentido assim, né? De amor, caridade mesmo, né? De doação, de sacrifício, não diminuindo o amor materno, não é isso.
mas o próprio catecismo ele trata um pouco do porquê que o amor de Deus é paterno, né? Mas nesse sentido, assim, a gente tem uma certa mentalidade de, não, Deus é o Pai, e o Filho é só Jesus, né? Mas não que Jesus seja Deus. E a partir dessa ideia vem muitos conceitos errados, heresias mesmo, né? De não entender o Filho também como uma pessoa divina e eterna, né? E aí que vem mais uma outra batata que assa mesmo, quando a gente trata com igrejas orientais, não do Espírito Santo ser ou não ser Deus, mas da origem do Espírito Santo, que aí é o que a gente fala da cláusula filioque, por causa do latim, né? Filioque, no texto do credo niceno-constantinopolitano, a gente reza que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, filioque, né? Também do Filho. Isso significa essa palavra. Só que os ortodoxos, eles entendem que não, que o Espírito Santo ele só procede do Pai, né? Mas, para falar a verdade, qual que é o jogo, né, digamos assim, desse anagrama? O Pai, ele amou tanto que gerou o Filho, não sei se está dando para entender, mas o Pai amou tanto, e, digamos, né, eu vou usar a palavra explodiu, né? O Pai explodiu de amor, que gerou o Filho, e a relação de amor do Pai com o Filho gerou o Espírito Santo. O Espírito Santo e o Filho não foram criados, mas gerados. É um conceito diferente, a partir do Pai, né? Só para finalizar isso aqui, né, gente? É como Santo Agostinho. Santo Agostinho tentando entender esse mistério de uma forma mais complexa que a gente aqui, e tentando escrever um tratado a respeito da Trindade, e ele se deparou caminhando na praia, né, com um menininho, e ele perguntou ao menino, né, ô filho, o que você está fazendo aí? Aí ele, né, Agostinho, não sei se o anjo conhecia ele, né, eu falo pelo nome, mas, Agostinho, eu estou tentando colocar toda a água do mar dentro desse buraquinho aqui. E aí Santo Agostinho responde, né, isso é impossível, não tem como você colocar um mar, uma coisa tão gigante, num pequeno buraco, né, na areia, numa praia. E o anjo responde da mesma forma. Você não vai conseguir entender o mistério da Santíssima Trindade. É mais fácil eu colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, quando vocês olharem isso aqui, é Mysterium Fidei. Isso aqui é mistério de fé, gente. Não é que assim, não questione, apenas aceite e tudo. Mas acontece que isso que está num plano tão superior a nós, que nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, a não ser pela graça, entender esse mistério de amor. E isso é um mistério de amor, de verdade. O que nós podemos fazer com o exercício da nossa fé, por isso que ela é extremamente importante, é crer que há um Pai, há um Filho, há um Espírito Santo, e que a relação de amor desses três é Deus, o eterno, o todo-poderoso, o indivisível, né? O amor por excelência, a sabedoria. Enfim, deu para entender, pessoal? Tá, eu vou ter isso Deu como para uma entender. Na Não, tá medida joia. do nosso cérebro, deu para entender, sim. Tá joia. Então, a gente parte agora para o ponto 2. Deus revela seu nome. E aqui é uma outra prova, podemos assim dizer, de por que Deus ele é único, né? Porque ao longo da história de Israel, o Deus, o Uno Trino, tá? Não apenas o Pai, mas o Uno Trino, ele entra em contato com Israel, né? Ele se mostra a Israel. Ele começa uma relação com o povo, em específico. E nessa intimidade, ele se mostra acessível, ele cria um vínculo também de amor, né, com as suas criaturas, depois da queda de Adão. Ou seja, Deus, quando ele se apresenta, ele se faz como nós. Quando eu não conhecia o Lucas, eu me apresentei a ele, eu comecei a conversar com ele, conhecê-lo, né, chamá-lo pelo nome, e a mesma coisa. As relações humanas elas se baseiam praticamente nisso. Todo ser humano, ele primeiro se apresenta, depois ele conhecem-se mutuamente, né? E, enfim, há um vínculo, há uma intimidade que é criada nas relações sociais.
E com Deus não foi diferente. Deus entende as suas criaturas, né? Afinal de contas, ele as criou. E ele estabelece esse vínculo com Israel, né? Deus, ele revela o seu nome. Sabendo o nome de Deus, nós podemos chamá-lo, nós podemos conhecer. Deus, ele se mostra não como um soberbo e magnânimo, né? Cheio de glória, né? Não, ele se mostra como um pai que tem afeição pelo seu filho, né? E ele fala, olha, eu tenho um nome, né? Ele se dá a conhecer. Por isso, pessoal, que eu destaquei isso aqui. Essa experiência de Deus revelar seu nome, a sua identidade, né? O seu íntimo a Israel, significa que Deus não é uma força anônima. Há muitas seitas, há muitas pessoas, há muitas filosofias que pregam e que até brigam com a gente falando, não, Deus não pode ser um Deus pessoal, é uma força cósmica, é um design inteligente, nada disso. Isso é balela. Nós conhecemos Deus, Deus tem um nome e ele se revelou. Ele se revelando prova que ele é único, né? E que ele não é uma entidade separada, enfim, essas ideias mirabolantes que a gente tem aí, tá? Ele não é uma força anônima, né? Deus não é calor, Deus não é, sei lá, o que é vibração de pedras e dessas baboselas todas aí. Não, Deus tem um nome. Segundo, Deus, ele é vivo, né? Ele revelou a Moisés, eu sou aquele que sou, que está em Êxodo 3, né? E a compilação desse trecho, que é um nome sagrado, né? Eu sou aquele que sou, dá esse YHWH, que em hebraico, eu acho que nenhum rabino hoje em dia, se você tiver uma curiosidade de perguntar para algum judeu ou alguém que estude, né, literatura hebraica, tem um conhecimento mais profundo, ninguém vai saber pronunciar esse tetragrama aí, tá? Porque isso é o nome de Deus. Isto não, né? Este é o santo nome de Deus. E algumas pessoas, eles até tentam fazer o esforço de que isso aí em hebraico, para uma linguagem, para uma fonética mais ou menos latinizada, seria Yehovah, porque no hebraico não se usa as consoantes, né? Uma coisa assim. É algo complexo, extremamente complexo. O que demonstra um pouco um certo mistério, né? Digamos, do próprio Deus. Saber o nome dele. Mas isso que não é o importante, digamos assim. É o nome de Deus num sentido de que Deus, Senhor, né? Tá, eu sei que o nome de Deus é eu sou, né? Aquele que é. Por isso que o nome de Deus ele é santo, né? E que a gente não pode ficar, enfim, pronunciando juramentos em vão com o nome de Deus. E está no mandamento isso, né? Exatamente por essa santidade e por essa relação íntima que ele nos estabelece. Terceiro ponto, né? Só uma última coisa, gente, do segundo. É dessa forma que a gente deve chamar a Deus, né? A gente não deve chamar a Deus de vento, de trovão, de minha imaginação ou da minha força anônima, cósmica, não. Deus é aquele que é. Eu sou. Pelo terceiro ponto, nós identificamos que Deus ele é fiel ao vínculo que estabeleceu com o povo de Israel. Porque pensem também na analogia. Se Deus ele é eterno, ele não muda. Se ele não muda, ele não pode se contradizer. Se Deus não pode se contradizer, ele não pode mentir. Então, se Deus ele estabelece um vínculo, uma aliança, né, uma relação de intimidade para com qualquer pessoa, e aqui a gente está falando do povo de Israel, mas isso vale também para nós batizados, significa que ele é fiel. Então, assim, meu amigo, minha amiga, entenda que se Deus ele teve um propósito específico para a sua vida, seja no sentido de vocação, ou num sentido, né, de relação mesmo, criador-criatura, saiba que ele é fiel àquilo que ele te prometeu. Né? Deus ele não muda. Né? E, por fim, Deus é presença. Ele está presente em tudo. Porque como ele transcende o espaço e o tempo, ele não pode ser contido nessas duas... Poxa, eu esqueci agora como nomear isso, né? Mas ele não pode ser contido nos dois.
Se ele não é contido, não significa que ele está ausente, mas como ele transcende, ele abraça, né? Ele abarca essas duas realidades, tá? Se ele abarca, ele está presente em todo o tempo, em todo o espaço. Só que não é um mero exercício metafísico, teológico, né? Tem um fundamento de Deus ser presença. Deus é presença porque ele ama aquilo que ele criou. Sobretudo nós, seu povo. E ele nos ama e ele está presente para nos salvar. Né? Por isso que a gente sempre pode recorrer a Deus em qualquer tribulação. Portanto, né, diante da grandeza e da santidade de Deus, o homem se reconhece pequeno. E Deus, por ser benevolente, ele pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Esta relação que nós temos com Deus acaba nos colocando na linha, né? Nossa, eu sou pequeno, Deus é grande. Eu sou miserável e pequeno, e Deus é santo e eterno. E esse reconhecimento, essa humildade, é que Deus vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para cada um de nós, e vai falar, é o meu filho muito amado. É também parte do meu filho muito amado. E aí vem toda a obra da graça de Deus. Enfim, Deus ele também é 3 vezes santo, né? E aqui a gente retoma isso. Apenas porque o 3, né, Paulo? 3 é um número de excelência, né? Tem relação com a Trindade, né? Tem relação de que se uma coisa é 3 vezes aquela coisa, né? Se Deus é 3 vezes santo, significa que ele é santo por excelência. Ele é o santo dos santos, né? E nas escrituras acabam dando alguns nomes, né, uns títulos, para substituir o nome sagrado de Deus, que na cultura judaica, apenas no sacrifício da Páscoa, da Pessá, é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e, depois do holocausto, pronunciava o nome sagrado de Deus. Só que isso acontecia a cada 1 ano, gente. Com o passar do tempo, os sumos sacerdotes eles foram perdendo a forma como pronunciar o nome de Deus. Então fica tipo assim, poxa, agora o Ismael vai entrar no Santo dos Santos. A gente esqueceu como é que o Elias falou lá no sacrifício do ano passado. Quer saber de uma coisa? Vamos dar um título. Que aí a gente agrada o Senhor e a gente mantém um certo respeito ainda pelo nome sagrado, apesar da gente não estar sabendo pronunciar ele. Então vieram algumas coisas, como Senhor Deus dos Exércitos, Adonai, aí está em grego, né, o Kyrios, que é Senhor também, e que a gente atribui a Jesus Cristo. Né? E também, por falar de Jesus, a prova que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, e que o Filho Eterno, né, a segunda pessoa da Trindade, também é Deus, está em João, no capítulo 8, versículo 28, quando Jesus diz, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Aqui Jesus pronuncia o nome sagrado de Deus. Né? E isso aqui, para um judeu, na época, seria o pecado maior. Né? Ele pronunciou o nome de Deus, que, né, blasfemo que ele está sendo. Só que Jesus ele tem autoridade. O nome de Jesus está sobre todo nome, como diz São Paulo. Então, Jesus tendo a autoridade, e sendo também Deus, ele também é. Por isso que Jesus afirma, eu sou. E aqui está a prova. Né? Para dizer para todo mundo, Jesus ele também é Deus. Né? O Filho Eterno também é Deus. Né? E por que só Deus é? Nesse sentido, a gente tem que entender, nós somos totalmente perecíveis. Né? A gente é limitado, nós estamos limitados a um espaço, a um tempo, os nossos corpos são perecíveis. E Deus é diferente, né? Muitas das vezes pelo pecado, e isso é que eu vou só fazer uma rememória, né? Às vezes há algumas pregações de boa e etc. Às vezes pelo pecado a gente tende a entender que mas que Deus acaba quando eu peco, né? Não existe mais Deus na minha vida e etc. Que é uma apostasia, é uma perda de fé horrenda, que a gente precisa começar a trabalhar a consciência no sentido de que, não, calma lá, vamos colocar as peças no devido lugar. Deus, ele é imutável, né? Ele é fiel a si. Eu é que não sou fiel a Deus. Né? Eu sou perecível, eu sou mutável, né? Eu sou infiel porque eu sou pequeno. E não é que, assim, eu vou delegar a minha culpa, né? Porque faz parte da minha natureza
de criatura, de ser pequeno, para você pecador. Não é isso. Né? Mas é entender que, tipo assim, se algum momento da vida você vê ou se depara com uma pessoa que fala Deus é infiel a mim, o que Deus permite que eu sofra tanto, o que Deus permite esses problemas na minha família, o que Deus permite não sei o que lá, então, é se colocar no devido lugar. Primeiro é tirar esse orgulho e entender, não é Deus, né? O erro veio de mim, né? O pecado, a corrupção é algo intrínseco, está intrínseco, né? Pelas suas forças, na minha natureza. Eu que devo lutar contra elas. Deus não. Deus, de uma forma contrária, ele é perfeitíssimo. Né? Ele é muito santo. E ele é fiel à promessa dele conosco. Portanto, essa plenitude do ser de Deus, essa perfeição toda, né, eterna, pelo qual todos nós recebemos as graças dele, né? Nós entendemos cada vez mais e nós não é codificar, né? Mas nós projetamos a nossa vida de uma forma de santidade, e foi isso que os santos fizeram, quando eles receberam o que Deus é, né? Tiveram uma tomada de consciência nesse sentido e tomaram posse, né? A gente usa um pouco essa expressão, mas é isso mesmo. Tomaram posse. Deus, ele é. Eu também devo ser, à medida em que Deus é. Não no sentido de ser Deus também, ou né, nesse sentido de filosofia barata, tá, gente? Mas no sentido assim, Deus ele é plena graça, né? Ele é verdade eterna, insubstituível. Eu devo cada vez mais querer também ser isso. E a partir desse momento que a gente começa a entrar nessa relação de intimidade com Deus. Enfim. Na terceira parte, vai tratar de Deus como sendo aquele que é, né? Ou seja, o nome de Deus, só que com dois atributos muito interessantes. Primeiro, verdade, e segundo, amor. Né? Porque Deus é verdade, porque Deus é amor. A gente entende, né? A igreja entende que, pelo fato de Deus ter se revelado ao povo de Israel, ele se mostrou muito compassivo. Muito compassivo. Vocês peguem o último exemplo que eu dei, né? Do pecador que culpa Deus, mas que não percebe que a miséria é ele, né? Não Deus, digamos num sentido assim. Deus ele é rico em bondade e fiel. Isso a gente tem que começar a trabalhar na nossa consciência, né? De uma forma espiritual também. Se Deus ele é eterno, ele também é fiel, né? Se Deus ele é imutável, ele também é amor que se doa imutavelmente, né? E para mim, num sentido pessoal. Então, bondade e fidelidade, né? Elas exprimem a riqueza do que Deus é, né? Do nome divino de Deus. Em todas as suas obras, em todo o tempo, em todo espaço, sempre Deus mostra bondade, né? Benevolência, graça, amor, confiabilidade, constância, fidelidade e verdade. Cada um desses atributos são peças-chave para a gente fazer até um próprio exercício de amor a Deus também. Né? Entendendo que, pelo fato dele ser eterno e imutável, e ele é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom, né? Tudo o que é graça, tudo o que é perfeição, só pode vir de Deus. E de nada mais. Primeiro, né? A verdade. Deus ele é a própria verdade, como eu já tinha falado, porque ele é eterno, ele não pode enganar a gente. Mas é sempre bom repetir isso aqui para ficar gravado na cabeça mesmo, né? Por isso, pelo fato de Deus ser verdade eterna, a gente pode se entregar com confiança à verdade que é Deus, né? E confiar, ter fidelidade, ter fé nas palavras dele em todas as coisas. Então, assim, é num sentido pessoal mesmo, tá? Não entendo que isso aqui tá virando pregação, mas é que dá um sentido pessoal o texto do catecismo nessas páginas aqui. Então, se Deus ele te prometeu alguma coisa, né? Se ele lhe revelou, lhe falou em oração, de uma forma fraterna, de um vínculo de perfeição que te encheu, te comove, te completa, te faz ir além. E se você vive uma situação de aridez, para citar São João da Cruz,
é entender de volta nesse sentido que Deus me comunicou primeiramente, né? Não, peraí, Deus é fiel, Deus é fiel. O que eu estou vivendo aqui é necessário e Deus permite, mas ele não muda, né? Não muda jamais. Desse modo, o que acontece? Temos que colocar na nossa pequena cabecinha humana que Deus, ele é fiel e Deus é eterno. Deus é verdade que não muda. O pecado, por sua vez, ele tem princípio sempre na mentira. O pecado é sempre uma mentira contra o que Deus nos diz, né? Então, se a gente for pegar os 10 mandamentos, se a gente for fazer um exame de consciência, a gente for ver, nossa, mas por que eu estou pecando nesse negócio aqui em mim? Aí você vai começar a ver que, sempre quando você sofre uma tentação, né, que é quando você cai no pecado, você vai ver, eu caí numa mentira. Tá, por que Deus exige do homem, por um exemplo, dele ser fiel a ele, só adorar a ele, né? A amá-lo acima de todas as coisas? Quando você peca contra o primeiro mandamento, você está colocando qualquer coisa acima de Deus. Dinheiro, esposa, esposo, namorado, namorada, faculdade, emprego, profissão, amigo, qualquer coisa mesmo, né? Advindo de uma mentira, que sempre é o pai da mentira mesmo que fala. Ah, não, esse primeiro mandamento aí, ô fulano, não, pra que isso é isso? Você tem que valorizar mais os seus amigos, valorizar o seu emprego. Porque se você não amar o seu emprego de uma forma explícita, assim, pensar demais nele, né, o seu patrão vai acabar te mandando embora. Isso é só um exemplo de tentação, tá, gente? Isso serve não só para as relacionadas ao primeiro mandamento, mas para qualquer outro mandamento, né? Então, todo pecado tem como origem uma mentira contra o que Deus nos diz, né? Por isso que a gente não deve dialogar contra o demônio, porque ele é mestre em mentira e sempre vai fazer a gente cair se a gente dialogar com ele, né? Entendam que o pecado, ele é uma mentira contra o que Deus nos diz. Deus é verdade, imutável, fiel. O pecado fere essa verdade que Deus nos revela, né? Se Deus colocou lá para amar ele acima de todas as coisas, é porque Deus entende que o único necessário para o ser humano é amar ele sobre todas as coisas, e isso basta. Porque Deus é bom, né? Não é porque Deus é um ditador, um juiz, uma coisa como algumas pessoas pensam, né? Enfim, a verdade de Deus, ela é também a sua sabedoria. Esta sabedoria comanda toda a ordem que existe, né, no governo do mundo, na criação, nos fundamentos, né, de toda a obra do cosmos, né, cosmogônica, no sentido assim. Deus, ele pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele, né? Ou seja, eu sou uma criatura. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Vocês pesquisadores, né? Vocês trabalhadores, vocês querem descobrir uma coisa nova, um método, algum um ponto na ciência ou um meio, um método, uma forma para a sua empresa ir bem e tudo. E você está agarrado, você está sem ideia, está sem inspiração. Entenda que você e Deus têm uma relação. Deus, por ter criado todas as coisas, né, ele te dá acesso às verdades que ele criou, né, à verdade que ele criou, né, ao princípio e fundamento de todas as coisas. Então, vocês pensem bem, quanta heresia, quanta metodologia, né, quantas coisas na ciência, nas artes, na política teriam sido verdadeiras e bem fundamentadas se cada político, cada cientista, cada empresário tivesse, antes de tudo, perguntado a Deus, numa oração humilde, né, numa oração sublime, nesse sentido. Então, fica aqui a dica para nós, universitários de plantão, da essência do nosso ministério também, de sempre fazer esse exercício, né, no exercício das nossas profissões, no exercício do nosso cotidiano, né? Deus, eu não estou entendendo esta questão. Se for da tua vontade, revela-me ela, né? E entender esse princípio, né? Isso é extremamente importante. E por fim, né, relacionado a Deus como sendo verdade, ele é verdade também em tudo que ele revela, né? O Filho, quando ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Então, tudo o que o Filho nos ensinou a respeito do Pai, a respeito do reino de Deus,
é verdade eterna. Né? Só as palavras de Jesus, como diz São Pedro, são palavras de vida eterna. Então não tem porquê, meus irmãos, sairmos dessa aula sem confiarmos na verdade eterna que Deus nos revela. É uma relação de confiança que a gente precisa estabelecer nessa tomada de consciência. É isso que o catecismo quer dizer aqui. E, por fim, né, penúltimo tópico aqui, a respeito do amor de Deus, recomendo muitíssimo a leitura dessa encíclica, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, que ele escreveu em 2005, né, no início do pontificado dele. Ele vai tratar a respeito de 3 conceitos de amor que nós temos, né, no mundo ocidental no geral, isso não é específico da língua portuguesa. O amor que é caritas, o amor que é eros e o amor que é ágape, né, vindo do grego mesmo. Enfim, eu não vou entrar nessas questões em que o Santo Padre ele entra na sua encíclica, mas só para ficar aqui mesmo a ideia, né, de vocês pesquisarem para entender um pouco a diferenciação desses três amores, né? Digamos assim, por que o ágape, que é o... Perdão, gente, por que o caritas é o amor por excelência de Deus, né? Enfim, ao longo da história, mais uma vez, voltando à história de Deus com o povo de Israel, Deus ele revela o seu amor gratuito, né? Ele revela, quando ele revela o seu nome para o povo de Israel, fica muito claro, para o povo de Israel, por que Deus escolheu eles? Por que Deus está se revelando para eles, né? Porque ele quer derramar para a humanidade inteira o seu amor gratuito. Enfim, e também foi por amor de Deus, e depois com Jesus Cristo, a gente entende essa plenitude. Foi por amor de Deus que ele não cessou de salvar nem o povo no Antigo Testamento, quanto menos a gente. Né? Deus não cessou de salvar o povo das pragas, né? Da escravidão do Egito, das guerras, das invasões contra os babilônios e etc. E também, sobretudo, de perdoá-los dos pecados e das infidelidades. Deus aqui não é como um homem que se irrita porque alguém transgrediu um vínculo de fidelidade. Nas relações humanas, isso é complexo, né? Isso é difícil também. Se, por exemplo, eu tô casado e minha esposa, ela me trai, ela perdeu a minha fidelidade. Ela foi infiel a um vínculo que nós estabelecemos. Psicologicamente, isso é difícil de reatar. Por mais que haja, né, pela graça, tudo é possível, mas por mais que haja uma reatação, a fidelidade ela fica um pouco quebrada. Agora, vocês peguem esse exemplo e projetem com relação a nós e Deus. Né? Toda vez que nós pecamos, e de uma forma particular, a gente quebra a fidelidade com Deus. Né? E Deus, ele imutavelmente sempre perdoa. Né? Claro, mais para frente a gente vai ver a questão do pecado imperdoável, enfim. Mas aqui é só para entender que Deus não age como um homem. Né? De que Deus, ele transcende também o seu amor, que é eterno, também na sua relação de perdão. Né? E na sua fidelidade. Oi. Tem uma dúvida. Você sabe me explicar, você está falando disso? Eu me lembrei dessa questão. Você sabe explicar por que, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem, assim, vários escritos, né, que parece, não é que é, né, mas parece que Deus é, tipo, vingativo, mal, entendeu? Tá. Você sabe explicar isso? Para falar a verdade, não. Eu vou ser bem sincero. Tudo bem. Eu acredito pessoalmente, Natália, que possa ser uma figura de linguagem que o autor, né, que o autor do livro sagrado esteja usando ali, no sentido assim, por exemplo, né, a libertação do povo do Egito. Ali fica muito claro um Deus bem sanguinário mesmo, né? Não, ele acabou com o faraó, o exército dele, mergulhou os egípcios mesmo em banho de sangue ali, matou os caras para valer. Eu acredito fielmente que, bom, Deus ele pode ter feito isso, né? Não fica aqui eu questionar essa ação de Deus, mas com uma ênfase do autor bíblico para dar o sentido de que, olha, Deus ele é tão potente que ele é capaz de acabar com qualquer potência humana a ponto de fazer se cumprir a sua benevolência na Terra. Como ele amou, né, tanto o povo da Sagrada Aliança Antiga, ele mostrou que ele faria qualquer coisa para libertá-los, tanto do jugo da escravidão, né,
do faraó, da potência política da época, quanto também do pecado. Né? Isso ficou muito claro. Eu acho que é uma figura de linguagem interessante. Entendi. E algumas pessoas pode ter a ver acabam com a falando. época, né? Também, que eles costumavam, né, Exatamente. sei lá, as redes sociais. Se pensar que assim, hoje em dia a gente vive uma época, não vou dizer pacífica, mas enfim, a nossa geração vive uma época mais pacífica, que a gente não pega em armas, a gente não sabe. Claro, a gente tirando a questão de violência urbana e essas coisas. Mas, no sentido de guerra mesmo, a gente não pega em armas, a gente não tem milhões de mortos em campo de batalha, essas coisas. Na época, isso era lei. Então, se pensar em colocar isso num texto, né, de uma forma de epopeia, né, enfim, acho que não seria assim tão ruim, né? Pegaria até bem, pô, a gente tá com tudo, né? Deus foi lá e afogou os egípcios para alimentar a gente. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, Natália. Beleza, valeu. Nada. Então, tá, falando do amor de Deus, e para finalizar mesmo, né, Deus, ele é amor, Deus Caritas Est. É assim que o Papa Bento XVI começa a sua primeira encíclica, que é a citação de João, da primeira carta de São João, no capítulo 4, né, versículo aí de entre o 8 ou 16. Pois o próprio ser de Deus, ele é amor, né? Deus é amor por princípio. E ao nos enviar o seu Filho, ele revela que ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Então vocês vão lembrar lá daquele organograma, né? Aquele anagramazinho lá que eu trouxe. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, só que os três são Deus. Os três são Deus a partir dessa relação de amor. Né? Ele nos destinou a participar desse intercâmbio também. Por isso que é o chamado à santidade. Por isso que a gente deve responder, né, esse destino com o qual Deus nos convida. Participar desse intercâmbio de amor entre as três pessoas. Aqui é um aviso importante, tá, gente? A partir desse slide aqui, isso aqui pode mudar a sua vida. Então, eu não tenho culpa se a partir daqui você tiver uma mudança radical de sua vida. Tá? Eu estou lavando as minhas mãos. E nós finalizamos a nossa aula a partir daqui. O alcance da fé no Deus único. Cuidado, muito cuidado. Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o nosso ser, tem enormes consequências para toda a nossa vida. Você está sendo advertido de que, se você crer em Deus e amá-lo, e corresponder, né, enfim, na sua limitação ao amor de Deus, tem uma enorme chance de você mudar a sua vida para sempre, assim, eternamente. A brincadeira, gente, diz respeito ao que significa, né? Ter a fé em Deus que é único. E aqui retomando a finalidade do credo, né? Significa que, primeiro, nós conhecemos a grandeza e a majestade de Deus cada vez em que nós buscamos Ele e amamos cada vez mais Ele, né? Esse mistério de Deus, sendo grande, né, que supera o nosso conhecimento, ele nos faz nos colocar no nosso devido lugar enquanto criaturas que necessitam servir a Deus. Né? Segundo, viver em ação de graças constante. Ou seja, em tudo dar graças a Deus. Tudo que somos e possuímos vem de Deus, a partir disso nós conseguimos entender. E aí a gente também entende porque o salmista ele canta, né? Ele recita: que retribuirei ao Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor, por tudo aquilo que ele me deu. Né? Então, cada vez em que nós colocamos a nossa fé em Deus e nós fazemos esse exercício, isso aqui é um caminho de santidade. Isso aqui são provas que estão falando: olha, você está num caminho de perfeição. É isso aqui. Né? Terceiro, a conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Se começa a perceber também a beleza que é o outro, a beleza que é o irmão, a beleza que é o igual, né? No sentido enquanto filho, né? Criatura de Deus também. Lembrando de Gênesis, né? Todos fomos feitos à sua imagem e semelhança. Quarto, usar corretamente as coisas criadas, no sentido de sermos obedientes ao mandamento de Deus, né? Nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta dele e nos aproximarmos de tudo aquilo que nos aproxima dele. E, por fim, na confiança a Deus em qualquer circunstância. Naquele sentido em que Santa Teresa de Ávila reza
e está muito bem documentado no parágrafo 227, né? Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E com isso aqui, eu finalizo a nossa aula de hoje, né? Enfim, eu vou fazer a oração final e eu abro aqui o espaço para as perguntas e respostas, tá bom? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que nos comunicastes neste estudo. Peçamos-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, não sei se ficou claro, se tiveram dúvidas, enfim, é à vontade. Eu achei ótimo, foi muito bom. Ô, Paulo, Eu fiquei em dúvida agora da oração. Pode falar. Não, rapidão, então. Não tem dúvida, só um comentário. Aquela dificuldade de expressar aquilo que estava tentando definir o que é Deus, né? Colocar em palavras, aquilo vem muito do que a gente falava no início, né? Que Deus não é exprimível em palavras, ele é inefável. Então, todo esse nosso esforço é um esforço didático que a gente precisa fazer mesmo, mas que nunca vai conseguir definir Deus como um todo. Isso é muito belo, isso é muito bonito de se ver. Não tem, ele está muito acima da nossa capacidade de compreensão mesmo. A gente tenta usar de todo o artifício, né? Da linguagem, da filosofia, um pouco até da teologia mesmo, mas não dá. A gente finalmente entende aquilo que São Tomás de Aquino fala quando ele escreveu tudo, né? Ele olha para tudo que ele escreve e fala, isso aqui tudo é palha. Isso não tem como caber Deus que é tão grande nessas coisas aqui. É muito nesse sentido mesmo, Lucas. O que eu ia falar é um cômodo que surgiu, vamos falar, porque apareceu no último slide, que eu nunca, sei lá, a gente vê sempre essa oração final, mas às vezes a gente vai de uma forma diferente para cada parte. E aí tem eu acho que também hoje falando de Deus Pai, depois que a gente fala de São José, fala meu Pai e Senhor. Isso é estranho? Errado, talvez, não sei. Ah, tá. Não, porque no caso, o meu Pai e Senhor se refere a São José, né? Se tratando de um sujeito verbal, né? Pai, não é um sujeito verbal mesmo. O sujeito da oração nesse sentido aí é São José. Né? Eu não sei se estaria, eu acho que eu entendi a sua questão, Dudu. Eu acho que quer dizer mais no sentido de pai da igreja, né? Igual a gente tem Nossa Senhora por mãe, São José como pai, né? Assim, isso, nesse sentido. Mais nesse sentido. Só Deus, ele é Senhor mesmo, sobre todas as coisas. Só que, tipo assim, acaba que a gente tem uma certa servidões e dívida de servidão com pessoas que são maiores do que nós. Né? Não necessariamente são Deus, né? Mas que são maiores nesse sentido. A oração, com certeza foi feita por um devoto de São José, eu não tenho dúvida disso. Então, ela refere a São José como Pai e Senhor no sentido espiritual, né? Mas não como o Pai, né? Não, eu sei. É por questão de uso mesmo, né? Porque a gente vê para entender a referência. Eu sei que não é a nossa intenção, né? Estamos aqui um grupo discutindo tudo e tal. Mas para nós, né? Para como saber como usar. Isso é errado usar? Não sei. Eu acho que é bom a gente trazer essa dúvida. Errado não acho que é de jeito nenhum, que é bem isso que eles vão falar mesmo, porque São José ele é nosso pai também. Assim como ele era pai adotivo de Jesus, né? Essa paternidade adotiva mesmo que o Senhor, o próprio Deus nos deu, né? Eu acho que não tem nenhum problema não. Que é a mesma coisa que tratar o nosso pai terreno, pai biológico, né? É uma paternidade que não se coloca no lugar da paternidade divina. É bem nesse sentido mesmo. Não é um pai no sentido daquele que criou e deu a vida, mas é o pai no sentido daquele que educa e é referência. É nesse sentido. Sim. Eu fiquei com dúvida também porque estava em maiúsculo, eu sei que, né, só coisas da língua, mas aí eu peguei porque é bom aí, perguntar para não ficar com essa dúvida.
Não, isso aí já é uma limitação do português mesmo, tá? Mas enfim, pessoal, ficou tranquilo com relação a, enfim, qualquer parte mesmo. Eu sei que do ponto 1 até o ponto 3 pode ter dado um bug, assim, porque a gente está tratando... Deus, né? É difícil mesmo, como o Lucas falou, da gente tentar dar palavras a uma coisa que transcende tanto, assim. Só que a igreja ela nos dá algumas chaves, por isso que a gente está tratando do credo. Então, a gente tenta fazer um exercício mental disso, né? Se ficou muito farinha, né? Farinha seca, que não está dando para engolir, vocês falam, tá? Podem perguntar sem sombra de dúvidas. Eu achei que ficou muito claro, assim, né? Igual eu falei, né? Na medida de que nós, seres humanos, conseguimos entender, porque Deus realmente não dá pra gente falar, né? Acho que o catecismo traz isso muito legal lá acho que no número 206, né? Quando ele fala assim que Deus é ao mesmo tempo um nome e também a recusa de um nome, né? Ou seja, uma coisa que a gente não consegue dizer ou então colocar em palavras. E eu sempre fiquei muito pensativa também sobre essa questão de quando Deus fala, eu sou, né? Eu sou o quê? Porque a gente às vezes usa o verbo, falta o resto da frase, né? Tipo, eu sou legal, eu sou aquilo que... Aí vai ele fala, eu sou aquilo que é. Aí voltou pro verbo ser. Aí eu falei, gente, isso é confusão. Mas eu acho que era muito nesse sentido, né? De que ele encerra tudo, né? Nele, não sei. Não Sim. tem jeito da gente falar o que Deus é nesse sentido. Ah, não sei. Nesse sentido aí, Natália, o verbo, ele se encerra em si, né? Ele não é um verbo de conexão, digamos assim. Não tem nada de linguística, tá? De língua portuguesa. Sim, mas é porque a gente usa no português como se fosse uma coisa conectiva, né? Tipo, eu sou alguma coisa. Ninguém fala Exatamente eu isso. sou, entendeu? Parece incompleto. Mas... eu Mas... sou brasileiro, né? Eu sou mineiro. Mas uma questão filosófica, proposital, né? Deus fala assim, muito legal isso. É uma questão filosófica isso, porque no sentido, o que significa ser? Porque de fato só Deus ele realmente é. Ele no sentido, é profundo mesmo, porque não é simplesmente linguístico, é filosófico. Então assim, o negócio tem que entrar numa discussão filosófica para poder compreender isso aí a fundo. Exatamente. Muito doido. No sentido de, sempre que vocês verem a palavra eu sou, é no sentido de Deus, ele é. E é o único verbo aí e pronto, acabou. É muito legal isso mesmo, mas foi muito boa a aula, viu? Obrigada, Paulo, de verdade. Que isso, gente. Então, só para despedir vocês mesmo, né? Eu comecei a aula com alguns participantes falando que eu ia tomar posse da palavra o Pai tá on, né? Enfim, no sentido de incensá-la e cristianizar esse termo para a gente, que vocês entenderiam o porquê, né? Por que o Pai tá on? Porque Deus, Pai, ele é onipresente. Eu sei, a piada é horrível, gente, me perdoe, mas o Pai está on. Entendam nesse sentido. O Pai sempre está on. E levem a sério. Deus ele está sempre presente. Se precisarem, é só rezem. Ele está aí. É isso, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Uma utilização útil, Paulo. Boa noite. Muito obrigado, Paulo. Show de bola. Boa noite, pessoal.